lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se achegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Até aí, amados. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por toda a dispensação do Teu Filho nessa reunião. Obrigado por esse momento tão solene, tão precioso, que é podermos nos achegarmos à mesa do Senhor e sermos participantes dela. Amém. Porque o alto preço o Teu Filho pagou, cumpriu, o servo fez tudo com êxito. Amém. E foi aprovado. Aleluia. E hoje nós temos vida e vida em abundância. Aleluia. Hoje nós temos acesso à Tua Palavra. Nós temos acesso com o nosso Deus. Nós podemos ouvir Deus. E nós queremos ouvir o Senhor nessa noite. Uma vez mais, fala o nosso coração. Aquilo que o Senhor dispensou a mim, que seja dispensado a toda a Assembleia nessa noite. Sim. Querido Espírito Santo, sou apenas um porta-voz Teu. Amém. Preciso também das Tuas palavras. Amém. Fale ao nosso coração, nos trazendo edificação, trazendo-nos direção, libertação nos dias de hoje. Nós queremos perseverar na Tua Palavra, Senhor. Sua Palavra é viva, é poderosa, renova-nos. Sem ela nos corrompemos e morremos. Fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que estão vendo o vídeo, foi lido Êxodo 30, versículo 17 e 20. Amados, meu encargo é falar sobre o sangue não faz a função da água. Esse terceiro ponto, e aí finalizo com a graça do Senhor. E o encargo que o Senhor colocou no meu coração é sermos lavados pela água para sermos recompensados com as promessas do nosso Senhor. E para obtê-la, não tem outro modo, não tem outra maneira a não sermos lavados pela água. Antes de expor o texto que nós lemos, e depois eu vou ler um outro texto, eu queria ler um versículo para um ponto que o irmão Lang é bastante dogmático e também ele traz uma grande advertência, uma exortação a nós. Em Apocalipse 7,14, diz assim: Responde-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vamos ficar com essa parte final. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O irmão fala que essa frase final tem dois verbos e duas ações distintas. Lavaram e alvejaram. Elas não estão ligadas uma à outra, estão distintas. E esse "e" que as ligam, quando falam lavaram suas vestiduras, e esse "e", as alvejaram no sangue do Cordeiro, esse "e" ele fala que é uma conjunção alternativa. Ou seja, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Não dá para você lavar e alvejar ao mesmo tempo. Os dois ficam alternando. Uma hora nós precisamos do sangue, uma hora nós precisamos da água. Não dá os dois ao mesmo tempo. E o que o irmão adverte, que essa expressão, lavar no sangue de Jesus Cristo, é totalmente errado. Ele até mesmo é dogmático com hinos que falam sobre sermos lavados no sangue do Cordeiro. Primeiro que não existe nenhum rio de sangue nas Escrituras. Não há nenhuma fonte de sangue nas Escrituras, mas sim rios de água viva, fontes de água viva. E que essa expressão, lavar no sangue de Jesus, é errada, e isso é pagão. Quem faz isso é o paganismo. Quem toma banho, quem se lava com sangue, é as religiões
pagãs. E muitos erram aplicando o sangue aonde a água deve ser aplicada. Então o irmão ele é bastante dogmático nisso. Ele até mesmo exorta. No meu ponto de vista, na minha concepção, eu vejo que o maior problema não está em nós orarmos, Senhor, me lava no teu sangue, ou até mesmo cantarmos um hino. Para minha concepção, o maior erro é nós atribuirmos a função da água ao sangue. Ou seja, nós vivermos um dia em carnalidade e chegar no fim do dia, Senhor, me lava com teu sangue, beleza, está tudo resolvido. Para mim, esse é o maior problema, não é nós orarmos ou até mesmo cantar um hino, até porque o que nós queremos é sermos limpos. E o Senhor olha o nosso coração. Mas o irmão também traz isso, trazendo advertência para nós não atribuirmos o sangue de Cristo na função do Espírito Santo. Então, na minha concepção, eu não vejo o maior problema em orarmos. Senhor, me lava no teu sangue, ou até mesmo cantar um hino. Ele coloca um hino aqui, dando exemplo, mas eu não vou lê-lo por respeito a quem escreveu. E ele traz essa advertência. Então, mais uma vez, a minha concepção é orientar os irmãos para nós não atribuirmos a função da água no sangue. Viver uma vida desleixada e achar que o sangue vem e nos limpa de tudo e está tudo limpinho e está tudo resolvido. Então, esse, na minha concepção, o maior problema é esse. Então, esse é um ponto que o irmão Lang bate bastante, exorta bastante, mas a minha concepção é essa. E aí, cada um busca a direção do Espírito. Amém? Então, falando sobre o sangue não fazer a função da água, lá em Êxodo, quando o Senhor dá esse mandamento a Moisés, nós vimos que o primeiro item, quando nós tivemos naquele encontro que o irmão Alisson falou, foi o altar. O altar de bronze, onde o sacrifício era feito. E depois, em seguida, nós temos o segundo item, que é a bacia de bronze, onde era colocado água nela, para a lavagem das mãos e também dos pés, de Arão e seus filhos. Tanto para congregar, tanto para servir, tanto para o incenso, para acender a oferta, e também para que não tivesse o juízo, que era morrer. Então, depois da expiação, do sacrifício, nós temos agora a bacia de bronze, a água. E esse era um grande problema na igreja em 1 Coríntios. Por não entenderem, por não prosseguirem para o segundo item. Nós vamos ver. Em 1 Coríntios 11, do 26 ao 30, Paulo vai expor os pecados deles. Porque expondo da maneira correta para participar da mesa, dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Diante da bondade, da severidade expressa na mesa do Senhor, a santidade, o juízo do Senhor ali na igreja em Coríntios, o que via era uma carnalidade. Eles já eram salvos, eles eram crentes, o sangue de Cristo, eles já tinham crido, recebido o Senhor, mas diante da mesa nós vemos inveja, nós vemos egoísmo, nós vemos idolatria, nós vemos imoralidade, má conduta da Assembleia, montes de pecados expostos diante da mesa e fazendo aquilo de maneira carnal perante a mesa do Senhor e não tendo
reverência, temor e fazendo aquilo de maneira correta. Por isso Paulo vem os advertir. Eles, por conta de toda aquela situação carnal da igreja em 1 Coríntios. 1 Coríntios, da igreja em 1 Coríntios, primeira epístola que Paulo escreveu, essa era a condição do velho homem na assembleia da igreja. Uma condição completamente caída. Mas eles já eram salvos e já tinham recebido o Senhor. E fazendo aquilo de maneira negligente. É por isso que há muitos salvos e poucos sacerdotes no cristianismo. Muitos ficam com a salvação, mas não prosseguem em ser sacerdote, em ser um servo do Senhor de maneira santa. Mas o que precisava da santidade, qual era o meio para que a santidade fosse trabalhada na igreja em Coríntios? Como eles poderiam viver de maneira santa? Lá na bacia de bronze, voltando lá, o bronze, ele representa a palavra de juízo do Senhor. A água simboliza o Espírito Santo. E quando o irmão Alisson compartilhou conosco, quando o sumo sacerdote, o sacerdote olhava para a água, o que a água fazia? Refletia a imagem dele. Então a primeira coisa era que a igreja Coríntios precisava olhar para a cruz. Tomar a cruz. Negar a si mesmo. Essa era a primeira coisa. O irmão Lang fala que ver a mim mesmo como eu sou é o primeiro passo para vê-lo como Jesus é, como Ele é. A cruz, ela é como um espelho que expõe quem nós somos, que mostra realmente quem nós somos e quem Cristo é. Então, a primeira coisa que eles precisavam ver é a condição deles. Estavam cegos, caídos ali na condição deles, eles precisavam ver. E aí o apóstolo vem e expõe a cruz para eles, a condição deles. Assim como o sacerdote ia diante da bacia de bronze e a imagem dele é refletida e mostrava, ó, você é um pecador, você é um miserável, mas por conta do sacrifício, do sangue que foi derramado, agora se lava e vai para o santo lugar. E aí depois do santo lugar, o santo dos santos. Então, a primeira coisa que eles precisavam é olhar para si mesmo, para a sua condição caída. É olhar para a cruz. Essa era a primeira coisa que eles precisavam. Esse espelho mostrando e expondo os pecados de cada um deles. E também, agora nós temos o segundo item, que é a água. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Efésios 5, do 25 ao 27, ele diz assim, na parte B: como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o que eles precisavam agora era das águas. O sacerdote olhou para a bacia, refletiu, então agora preciso me lavar as minhas mãos pecaminosas, que pecaram, que serviram de maneira pecaminosa durante todo esse ano, e meus pés, que caminharam de maneira errada, que não caminham conforme a justiça do Senhor, que não cumpriu a lei. Então agora o que ele precisa lave as suas mãos e os seus pés. Então, o que a igreja em Corinto precisava agora era da água. Ser lavado pela água para santificação. E aí é que e aí nós devemos julgar a nós mesmos, como eles fizeram, como Paulo exortou. Então é olhar para a cruz, examinar a si mesmo e ser lavado. Não é introspecção, não é
um autoexame, uma autoanálise de si mesmo. Não, não é isso. Senão você vai procurar pecado em você e o diabo vai vir, vou mostrar o quanto você não presta. Mas é um esquadrinhar por meio da água, do Espírito, da palavra que mostra quem nós somos. Porque o Espírito Santo é esse que nos faz olharmos para Cristo, é Ele que nos leva a palavra, e é por meio da palavra que Ele nos lava, é por meio da lavagem do Espírito, da lavagem da água. Mas eles não tinham prosseguido para a água, ainda estavam no sangue, e precisavam da santificação por meio da água. É por isso que no cristianismo, a grande massa, muitos salvos e poucos sacerdotes. Muitos crentes carnais e poucos crentes que se consagram, que se dedicam, que se santificam, que zelam pelo Senhor, nessa grande massa do cristianismo. São poucos, por quê? Porque não avançam para a segunda etapa, que é o trabalhar do Espírito Santo no crente regenerado, no crente que foi salvo, no crente que foi redimido, no crente que foi resgatado. Então param na obra do Espírito Santo, não prosseguem, não perseveram e ficam nessa carnalidade, achando que o sangue de Cristo resolve tudo. Posso viver uma vida de pecado e depois eu peço perdão, me purifico no sangue de Cristo e está resolvido. O Senhor diz, vai e não peques mais. Vá e não peques para que algo pior não venha e aconteça. Santos, sede santos como eu sou santo. Então é o trabalhar do Espírito Santo, que vem, amados, e nos mostra quem nós somos. Quando nós olhamos para essa mesa, o Adriano aqui expôs os mandamentos do Senhor, falou sobre o servo, falou sobre nós amarmos, falou sobre nós darmos a outra face para andarmos outra milha, sobre Ele, e aí nós vamos vendo quem Ele é, o que Ele fez, e tudo que Ele nos mandou fazer, Ele mesmo cumpriu. E aí até mesmo pior, diante de todo o sofrimento que o nosso Senhor fez e nos salvou. Para Ele não tapa na cara, não foi nada comparado do que Ele sofreu por mim e por você. O sangue de Cristo é precioso, sim, eu não estou diminuindo o sangue, amados. O sangue de Cristo, Ele nos comprou, Ele nos libertou da antiga escravidão, Ele nos fez propriedade exclusiva de Deus, mas Ele não nos leva diretamente às bodas do Cordeiro. Tanto é que quem não estiver lavado com vestiduras corretas, será retirado. O que você está fazendo aqui? Mas eu tenho o sangue de Cristo, eu creio em Cristo. Retira, não está com as vestes adequadas. Por quê? Porque essa função é a função da água. E é isso que o Espírito Santo vem trabalhar em nós. Para que nós podemos ter então as bodas. Olhem para o filho pródigo. Primeiramente, mate o novilho. Não é um novilho, mas o novilho. Tragam as vestes, tragam o anel e vamos então festejar. Porque aquele que estava perdido não está mais. Agora ele está limpo, está da maneira como o Pai está com o anel que o Pai lhe deu. Então, amados, a vontade do Pai é essa, é que Cristo seja convergido em mim e em você, e que todas as coisas sejam convergidas nele. Por que ele? Porque, como diz Hebreu, ele é a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Quer ver Deus? Olhe para Cristo. Olhe para o que Ele fez. Olhe para os seus mandamentos, olhe para os seus ensinamentos. E aí, certamente, você vai ver Deus. Não tem nenhuma maneira de nós vermos Deus a não ser por meio de Cristo. É Ele que nos revela a expressão exata do ser de Deus, o caráter de Deus. E por meio dele nós conhecemos Deus. Então, tudo isso está ligado à água, para que o Espírito Santo venha e nos lave. Não adianta, amados, nós ficarmos no sangue e não prosseguirmos, não viver no Espírito Santo. Aí, que nós podemos ouvir do Senhor naquele dia, é o que Ele disse em Mateus 23, para os fariseus, para os escribas: 8 ais.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ali o Senhor foi mostrando o caráter deles, o coração deles, quem realmente eles eram. O Senhor expôs cada um deles ali, nesses 8 ai. E lembrando que esse 8 ai é juízo. E ali o Senhor estava julgando. Em vocês não tem nada de santidade. Em vocês não tem nada de pureza. Vocês só têm uma capa, um fingimento. Vocês são atores. Mas de Deus em vós não há nada, a não ser pura hipocrisia. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Quando nós nos achegamos à cruz, quando nós vamos no secreto com o Senhor, quando a gente vem para uma reunião, quando a gente vem para um partir do pão, até mesmo para uma reunião de oração, a gente está orando, lê uns salmos ali, aí o Senhor já vai mostrando que a gente é pior que o salmista ainda é muito melhor que nós. E aí o Espírito Santo sempre vai expor nossa natureza caída, o nosso velho homem, e que de nada nosso serve para nada, que é nada. E aí, mas o Espírito Santo nos mostra Cristo, ele faz, mesmo que você não preste nada de você, mas eu vou te fazer digno, vou fazer útil, de inútil vou te fazer útil, como ele é. Tanto o Pai, que a vontade do Pai é convergir Cristo em nós, tanto o Espírito Santo que quer trabalhar Cristo em nós, Cristo também quer ver ele em nós. Por isso ele quer nos santificar por meio da água. Ele não quer uma noiva, um amigo qualquer. Ele não quer um companheiro qualquer. Quem quer um amigo que não presta, que rouba, que fala mal, que é egoísta, que é invejoso? Ou quem quer uma noiva que não a honre, que não seja submissa, que difama o esposo, o noivo? Então, o nosso Senhor, ele também quer ver ele mesmo em nós. Ele quer ver os seus atributos em nós. Por isso as vestes, por isso o adorno, para nós sermos lavados, vestidos e adornados. E tudo isso, amados, ele fez. Tudo isso ele cumpriu já. O Espírito Santo foi nos dado, a palavra nós temos, o seu sangue nós temos a vontade do Pai, nós temos a paternidade de Deus. Então o que nós precisamos diariamente é sermos lavados, vestidos e adornados como o filho pródigo foi. Senão podemos ser contados com aqueles que Paulo temia. Em 1 Coríntios nós vemos uma igreja sem cruz. 2 Coríntios nós já vemos uma igreja que tomou a cruz, que foi lavada, que foi purificada, que foi trabalhada e se tornou exemplo para nós. Mas ainda Paulo temia. Ele mesmo diz em 2 Coríntios 11, verso 2 e 3, dizendo assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, nós já vemos uma igreja trabalhada, uma igreja que tomou a cruz, que negou a si mesmo, que agora estava buscando a santificação, mas Paulo adverte: assim como Satanás seduziu a Eva e a enganou, assim também vós podem ser seduzidos, enganados, corrompidos a mente de vocês, e vocês vir apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E Satanás trabalha para isso, incessantemente. Agora estamos vivendo dias difíceis, tempos de apostasia, e nós vamos vendo isso.
muitos crentes sendo seduzidos, tendo a mente corrompida. Nós vemos o escândalo no evangelho, no cristianismo, diante de tantas mentiras, diante de práticas erradas. Satanás vai seduzindo, corrompendo e apartando da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E isso pode acontecer comigo e com você. Ele mesmo fala: pensais que estáis de pé. Você pensa que você está de pé, mas na verdade você sempre tem que ir dependendo do Senhor, que por você mesmo você não está em pé. Nós vamos ver a promessa daqueles que ficarão em pé. Por que eles ficaram em pé? Então, isso tem que trazer temor a nós. E isso tem que nos produzir uma reação em nós, que é a perseverança. Ou a vigilância, vigiarmos nos dias de hoje. Em Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Hebreus 10, 36, 39 diz assim, do 36 ao 39. Hebreus capítulo 10, verso 36 ao 39. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o que nós precisamos é a perseverança, tanto no sangue de Cristo. Se nós pecarmos, nós temos o sangue, mas também nós temos a perseverança na palavra. De diariamente, nós lermos, nós meditarmos, cogitarmos a palavra de Deus, e também de um viver no Espírito, de bebermos do Espírito diariamente. É nessa perseverança que nós vamos sendo lavados e as vestes nupciais vão sendo postas em nós. Os adornos de Cristo vão sendo postos em nós. E quando falamos de veste, falamos de conduta, falamos de caráter, falamos de atos de justiça. Então, quando nós nos lavamos por meio da água, por meio do Espírito, a nossa conduta ela vai sendo a conduta de Cristo. O nosso caráter vai sendo trabalhado por caráter de Cristo. Os nossos atos não são atos de injustiça, mas passam a ser atos de justiça. Tomei um tapa na cara, virou outra face. Não iro, aliás, posso até irar, mas não peco e ainda assim vira outra face. Os meus inimigos, eu passo a orar por eles. Amá-los, tanto para os que me perseguem, tanto para os meus inimigos. Aqueles que vêm, dão ordem, faço o dobro. Sou obediente. A rebeldia do velho homem vai sendo tirada, e a obediência de Cristo, como Adriano falou em Isaías, vai sendo trabalhada em cada um de nós. Vai sendo transformada e nos despojando de todo o velho homem através da perseverança, por meio do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, e também por meio da lavagem da água, que tem a ver com o nosso caráter, nossa condição, aos nossos atos. Lang coloca um texto assim: que nenhum cristão se iluda ou se deixe enganar por ensinos errados, pensando que ele obtém pelo sangue sagrado, que só pode ser obtido pela água igualmente sagrada. Ele precisa de ambos: o sangue para assegurar sua posição diante de Deus, o Espírito Santo para fazer com que seu estado corresponda à sua posição.
É pela água que a sede do coração é saciada, a alma é renovada, a vida é inundada com a graça. É pela água que a prática da vida diária é purificada e mantida limpa. Deus seja louvado, pois a água celestial está sempre disponível. A rocha espiritual vai conosco pelo deserto. Cristo acompanha seu povo e dá o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Do lado ferido de Cristo saiu água e sangue. João 19:34. Que ressoa a sua promessa graciosa. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 2:21-6. Portanto, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Apocalipse 22:14. E aqui, mais uma vez, no original guardam os seus mandamentos, e esse lavar tem a ver com cumprir ou adquirir as vestes, e não lavar no sangue do Cordeiro, mas lavar na água. Então, é a água que nos mantém limpo, é a água que sacia nossa sede, como nós vimos na primeira parte sobre a função da água. É por meio da água que nós temos um viver de obediência. Jesus disse: quem se alimenta de mim viverá. Como nós alimentamos de Cristo, a não ser por meio da palavra. Ele é o verbo que se fez carne. É o Espírito Santo que nos mantém posicionados e um testemunho, uma expressão de Cristo Jesus. Então, como nós precisamos de uma perseverança todos os dias na presença do Espírito Santo, porque Ele sempre vai nos levar a Cristo e nos fazer viver Cristo Jesus. E aí, diante disso, daqueles que não ficaram só no sangue, mas aqueles que viveram também no meio do sangue de Cristo, viveram também por meio da água, eles serão recompensados. Quem tem o sangue de Cristo, sabemos, eternidade. Mas quando se fala de reino, quando se fala de bodas, quando se fala estar de pé, quando se fala de noiva, quando se fala de amigo, não lhe chamamos mais servos, mas sim amigos. Isso tem a ver com a água e não com o sangue de Cristo. Em Apocalipse capítulo 7, 9, diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então eles estavam com vestes brancas. E como é que eles estavam diante do trono? Em pé. Todo servo, quando ele chega diante de um rei, do trono do rei ali, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Se encurvar. Mas aqui, por eles estarem com vestiduras brancas, eles estarão em pé diante do trono. E ainda assim serão coroados com a coroa da justiça. Essa é a promessa para aqueles que lavam as suas vestiduras. Apocalipse 3:4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha aqui mais uma vez, são poucas. São poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Elas se tornaram dignas porque não contaminaram as suas vestiduras. Claro, maneira de nós não contaminarmos as nossas vestiduras é nós vivermos no Espírito Santo. É vivermos em santificação, é vivermos em santidade ao Senhor. E sem santidade ninguém verá o Senhor. E mais do que ver, a promessa do Senhor aqui, qual é? Nesse versículo capítulo 3 e 4 que nós lemos.
andarão de branco junto comigo. Eles não estarão longe do Senhor, mas estarão junto com o Senhor, andando junto com o Senhor. Apocalipse 19, 7 e 9 diz assim: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Então, se queremos ter a promessa das bodas, por meio também das vestiduras brancas, por meio de sermos lavados diariamente. Essa é a outra promessa, é estarmos com as vestes adequadas, uma condição adequada, um caráter adequado, os adornos adequados para participarmos das bodas. E para sermos também, claro, noiva, temos que estar com as vestes para o casamento, para participarmos dessas bodas. Essa é a promessa do Senhor. Se quisermos ser noivas, participarmos das bodas, precisamos lavar as nossas vestes na água, na palavra, no Espírito, todos os dias, para que o Senhor nos encontre assim. Sabemos que os vencedores, eles herdarão o reino dos céus. Mas por que eles são vencedores? Porque eles lavaram suas vestiduras. Porque eles não ficaram no sangue, mas eles prosseguiram. Eles perseveraram em ser tratados diariamente. Dia após dia, eles olhavam para a cruz, eles olhavam para Cristo, se arrependiam, confessavam seus pecados, eram tratados ali no seu secreto com o Senhor. A sua vigilância, a sua perseverança, o seu amor pelo Senhor, a sua dedicação ao Senhor, eles serviram o Senhor de maneira santa. A comunhão deles com o Senhor foram santa. A adoração, o louvor deles eram santos. Não ofereceram incenso estranhos ao Senhor, mas incenso agradáveis. Porque viveram no Espírito Santo e foram trabalhados dia após dia, como por um espelho, sendo transformados de glória em glória, contemplando ali a beleza do Senhor. Senhor, eu não sou assim como o Senhor é. Senhor, se alguém me dá um tapa na cara, eu já viro e dou um murro, Senhor. E já pego pelo pescoço, mas trabalhe em mim, Senhor. Para que eu seja manso e humilde de coração como o Senhor é. Querido Espírito Santo, vai me limpando de toda a minha raiva, de todo o meu velho homem que é egoísta. E se alguém me ataca automaticamente, eu também já ataco. Se vem com uma pedra, eu já vou com 10. Se alguém me pede para fazer alguma coisa, meu velho homem não quer saber, não quer obedecer. Mas eu sei que em Cristo eu sou obediente. Amados, que possamos nos apegarmos às promessas do Senhor. Sermos confiantes nas promessas do Senhor e almejar as promessas do Senhor. As recompensas são grandes. O galardão é grande. A glória será diferente. Que possamos almejar pelo Senhor. Almejar de andar junto. Sermos servos, sermos amigos. Mas o grau mais alto de intimidade com o nosso Senhor qual é? A não sermos noiva. Ninguém tem intimidade maior com a Meire a não ser o Roberto. Por quê? Porque é esposo, porque é esposa. Então, que possamos almejar dia após dia, para aquele dia não só sermos participantes das bodas, porque nos tornamos noivas do Cordeiro. Porque nos ataviamos dia após dia. Que o Senhor produza nosso coração pelas promessas do Senhor. A volta do Senhor está próxima, muito próxima, os sinais estão aí, e possamos ter uma vida de vigilância e de perseverança. Como assim na igreja em Sardes que nós lemos. São poucos,
mas que nós possamos ser contados com esses que são poucos. Não aqueles que retrocederam, não com aqueles que tiveram a mente corrompidas, que foram enganados, que foram seduzidos por esse mundo, mas aqueles que amaram o noivo e fizeram tudo pelo noivo, se entregando diariamente pelo Espírito Santo. E com o Espírito Santo orou. O Espírito e a noiva dizem: vem. Para que diariamente nós possamos orar junto com o Espírito Santo. Noivo, vem. Amém? Querido Deus celestial, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós não queremos viver na carnalidade. Nós damos graça pelo teu sangue, tantos benefícios que nós temos no teu sangue. Mas não foi só sangue que o Senhor derramou na cruz, mas também água. Senhor, nos dê uma vida de nos alimentarmos da palavra. Ainda nos alimentamos tão pouco, Senhor. Queremos sermos perseverantes na tua palavra, no trabalhar do Espírito Santo. Quer nos convencer de quem nós somos, que nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser lavados, vestidos, adornados. Nos ajude a ter um viver com o Espírito Santo nesses dias, Senhor. Saciando a sede, se enchendo do Espírito, sendo trabalhado, para que Cristo cada dia seja convergido em nós. E para que todo o velho homem seja despojado, Senhor. E o novo homem, Senhor, seja trabalhado em nós. Senhor, nós não queremos ser como aqueles que se contentam num contentamento enganoso com o sangue de Cristo e para. Nós queremos ser aqueles que buscam a santificação para ver o Senhor. Porque sem santificação nós não veremos o Senhor. Nos ajude a almejar pela santidade de Deus. Vai nos dando cada dia mais nojo pelo pecado, ânsia, repulso pelo pecado, ódio contra o pecado e amando e zelando pela santidade de Cristo, Senhor. Pelos atributos de Cristo, Senhor. Não nos deixe conformados com o velho homem, Senhor. Que sejamos inconformados com o velho homem e que possamos nos conformar com Cristo Jesus. Amém. Todos os dias, Senhor, nos dê perseverança, vigilância. Os dias são maus, os dias de apostasia, mas não queremos nos entregar, Senhor. Nos mantém lutando contra o pecado, contra a carne, contra esse mundo, Senhor, contra o príncipe desse mundo, contra os demônios, e tendo um viver de atos de justiça, Senhor. Queremos ser aqueles que tenham uma face ferida, mas oferece a outra, Senhor. Queremos ser aqueles que são submissos, que obedecem. Ó, Senhor, para a honra e glória do nosso noivo, Senhor. Para que naquele dia possamos ser recompensados com a promessa do nosso Deus. Amém. Nos faz apegados com as promessas do nosso Senhor. Amém. Para que diariamente tenhamos um viver no Espírito. Amém. Amém.